Como governante da Inglaterra, Dinamarca e Noruega, ele consolidou seu poder para se tornar o líder do Império do Mar do Norte, demonstrando suas habilidades de liderança e coragem durante seu reinado. Estamos falando do rei dinamarquês Canute, o Grande. Neste vídeo, vamos discorrer sobre sua vida, conquistas, políticas e legado. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo! Embora a data exata de seu nascimento seja desconhecida, Canute era filho de Sven Forkbeard, rei da Dinamarca, com uma princesa polonesa. Canute foi o produto de uma longa linhagem de líderes escandinavos, pois seu pai, Sven Forkbeard, era filho e herdeiro do rei Harald Bluetooth, já citado em vídeos anteriores aqui no canal. O destino de Canute de seguir os passos de seu pai parecia inevitável, e ele logo se tornou um guerreiro viking impressionante, descrito como bonito e possuidor de fortes habilidades de liderança. Com o poder viking crescendo de forma avassaladora, Sven Forkbeard começou a olhar mais longe para expandir sua base de poder. Depois de voltar sua atenção para a Inglaterra, ele mirou o rei saxão, Ethelred de Wessex, e com o apoio de seu filho, Canute, assumiu com sucesso o trono inglês. Tendo usurpado o reino inglês, a liderança de Sven infelizmente durou pouco, pois ele morreu em 3 de fevereiro de 1014, criando um vácuo de poder que Ethelred se sentiu determinado a preencher quando voltou de seu exílio na Normandia. Isso criou um reino dividido na Inglaterra, com algumas facções apoiando o retorno de Ethelred, enquanto outras juravam lealdade a Canute. Nessa ocasião, Ethelred conseguiu obter apoio suficiente dos escalões mais altos da sociedade anglo-saxã e prometeu, em seu reinado, governar com mais justiça e perdoar aqueles que se submeteram ao domínio viking durante este período de dominação. Sem demora, Ethelred lançou seu ataque, confiante no fato de ter o apoio necessário para recuperar seu trono. Nessa época, Canute percebeu a necessidade de mais tempo e guerreiros, então deixou a Inglaterra para desenvolver uma resistência mais efetiva e assim retornar com uma força maior. Nesse meio tempo, Ethelred lançou um ataque que devastou Danelaw, nesse processo desferindo um grande golpe no reino de Lindsey por apoiar os vikings. Enquanto isso, de volta à Dinamarca, Canute fazia seus preparativos para contra-atacar. No verão de 1015, ele voltou. Com força renovada, reforçada por suas tropas de quase 10.000 homens, muitos deles mercenários, Canute voltou para a Inglaterra e conquistou o país com sucesso. Após 14 meses de guerra, e apesar da forte resistência de Edmund Ironside, filho de Ethelred, a vitória de Canute foi selada. Em 23 de abril de 1016, Ethelred faleceu, mas deixou Edmund Ironside como seu sucessor. Essas lutas de poder logo seriam resolvidas em uma série de confrontos militares que culminaram na Batalha de Essendon, onde Edmund foi derrotado e um tratado posteriormente negociado. Como parte deste acordo de paz, o país seria dividido com Edmund mantendo o controle de Wessex, enquanto Canute teria o resto da Inglaterra. Tal proposta seria mantida até a morte de uma das partes, momento em que o sobrevivente receberia o controle de todas as terras. Canute não teve que esperar muito, pois Edmund morreu em 30 de novembro
de 1016, deixando Canute como governante de toda a Inglaterra. Então, no Natal daquele ano, ocorreu a coroação, quando finalmente ele se tornou o rei Canute, de uma Inglaterra unificada. Canute, agora com a coroa inglesa em sua posse, embarcou em um casamento que consolidaria ainda mais o seu poder, ao se casar com Emma da Normandia, a viúva de Ethelred. Então, em 1017, ele se casou com Emma e rapidamente teve 2 filhos, Harda-Canute e uma filha chamada Gunhild. No processo, e para consolidar ainda mais sua soberania, ele também matou Edvig Etheling, filho de Ethelred, eliminando assim novas ameaças à coroa. Enquanto isso, Harda-Canute seria escolhido como seu herdeiro aparente, apesar de Canute ter filhos mais velhos, de relacionamentos anteriores, que também tinham direito de herdar o trono. Além disso, os filhos de Emma com Ethelred, Alfred Etheling e Edward the Confessor, seriam forçados ao exílio, assim como os filhos de Edmund Ironside. Com potenciais pretendentes ao trono temporariamente enquadrados, Canute manteve sua infraestrutura militar, que incluía manter 40 navios e sua tripulação para apoiar as defesas inglesas, ao mesmo tempo que extraía uma grande quantidade de ouro da Inglaterra para pagar seu exército que voltou para a Dinamarca. Agora, como rei da Inglaterra, era importante para Canute, como rei viking, criar estabilidade e uma presença unificadora diante de tanta divisão potencial. Assim, ele realizou uma reunião em Oxford, onde foi acordado que os ingleses e dinamarqueses viveriam juntos em paz, sobre as leis do rei Edgard. Canute, tendo apenas recentemente consolidado seu poder na Inglaterra, rapidamente voltou sua atenção para a Dinamarca, onde em 1018 o rei Harald III faleceu, deixando Canute para reivindicar o trono dinamarquês para si. A fim de consolidar ainda mais sua realeza, ele fez Harda-Canute príncipe herdeiro da Dinamarca, enquanto Ulf Jarl atuou como regente. Em 1028, seu controle havia se estendido ainda mais, pois ele também se tornou rei da Noruega, presidindo assim um extenso império do Mar do Norte. Como parte de seu reinado, ele também promoveu o cristianismo em todos os seus reinos, após sua própria conversão ao cristianismo. Ele foi o primeiro líder viking a ser reconhecido pelo Papa como um rei cristão. Então, em 1027, ele embarcou em uma peregrinação a Roma, demonstrando sua fé e piedade. Seu retorno de Roma, após testemunhar a coroação do Sacro Imperador Romano, Canute referiu-se a si mesmo como rei de toda a Inglaterra, Dinamarca e Noruega, e também parte da Suécia. Tal era seu poder e governança sobre grande parte do noroeste da Europa, que Canute alcançou um nível elevado de unidade e estabilidade entre seus reinos. Em termos de administração, Canute escolheu Wessex como sede do governo, enquanto a área da Anglia Oriental era governada por um deputado. Outra figura importante no equilíbrio de poder foi o personagem tortuoso de Edric Streona, que saqueou grande parte do país e lutou em batalhas decisivas em nome de Canute. Sua lealdade à causa foi reconhecida por Canute, que lhe concedeu o título de Conde da Mércia. Tal recompensa, entretanto, não foi considerada substancial o bastante por Edric, e ele logo se envolveu em um conflito com Canute. Edric afirmou ter desempenhado um papel muito mais significativo na vitória de Canute, já que sua decisão de trair Edmund Ironside de fato garantiu a vitória de Canute. Em resposta às reivindicações de Edric, Canute reconheceu que sua traição a Edmund poderia muito bem ser replicada com ele e, portanto, seus protestos com o rei
deixaram Canute sem escolha, a não ser matá-lo. Seu corpo foi jogado no rio Tamisa e sua cabeça colocada em uma estaca na London Bridge. Canute lidou com as ameaças ao seu reinado na Inglaterra com uma natureza contundente, exilando ou, em alguns casos, matando seus rivais. Com o tempo, Canute estabeleceu uma forma mais estável de governança, que permitiu que as comunidades saxãs e vikings coexistissem, tanto em um ambiente social como domínio político. Por esta razão, como rei da Inglaterra, ele foi avaliado de forma positiva, uma imagem que foi auxiliada por seus laços mais estreitos com a Igreja, a introdução de leis do rei Edgard e suas políticas destinadas a fortalecer a moeda. Essas medidas, combinadas com a inclusão de saxões e vikings em sua corte real, fortaleceriam sua popularidade e assim garantiriam sua realeza. Durante seu reinado como rei da Inglaterra, bem como da Dinamarca e da Noruega, Canute teve sucesso na missão que seu pai havia se esforçado para alcançar, para governar um vasto império do Mar do Norte, unido por seu governo. Quando ele faleceu em 12 de novembro de 1035, Canute deixou para trás uma responsabilidade significativa para seu filho, Hardacanute, não apenas para governar a Escandinávia, mas também para manter o controle da Inglaterra. Só o tempo diria se algum de seus descendentes poderia seguir seus passos. E você, o que achou da trajetória do rei Canute? Escreva nos comentários, pois gostaríamos de saber qual a sua opinião. Ela será muito bem-vinda. Bem, este foi um apanhado sobre Canute, o único rei viking aclamado como o Grande. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sino de notificações, pois ainda temos muitas histórias para contar nos próximos vídeos. Então, até lá! Falou!